A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Muito bem, 8h02, mais uma edição, excepcionalmente nesta quarta-feira, do programa Bastidores, essa quarta-feira fria. Estamos aqui com o ar-condicionado desligados para mais uma rodada de debates com os pré-candidatos a deputado aqui de Limeira. Já vou dar boa noite para minha colega Renata Reis. Está muito frio do seu ladinho aí, Renata? Boa noite, Nani. Boa noite. Tá ligado, a Renata, todos que... Ué, não tá acendendo aqui. Eu tô aqui, ó, apertando o botãozinho. Mas o André já está cuidando no Boa noite a todos que que nos acompanham. Mais uma série de entrevistas, né, Nani, que começamos há mais ou menos há 2 semanas, há 3 semanas. 3 semanas. Com pré-candidatos nas eleições deste ano. Olha, de montão, hein? Olha... Pré-candidatos. A gente já pode adiantar isso. Limeira, se todos esses nomes se confirmarem nas convenções, né? Porque, por enquanto, todo mundo é pré. Todo mundo é pré-candidato. Exato. As candidaturas só são oficializadas, né, após as convenções. Aí tem registro de candidatura. Aí, na verdade, ainda vai a Justiça Eleitoral e aí autoriza ou não é, a candidatura dessas pessoas que estão aí pretendendo um cargo público, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados. E nós já entrevistamos aqui doutora Mayra, pelo PPS, entrevistamos Wilson Cerqueira, pelo PT, entrevistamos também Jorge de Freitas, pelo Patriota. Patriota. Agora Patriota. Exatamente. Agora, na semana passada, entrevistamos Carolina Pontes, do PSDB, e também a Alessandra Stringueta. E esses pré-candidatos a deputado estadual, apenas o Wilson Cerqueira, a federal. Exato. E hoje, mais 3 pré-candidatos aqui no estúdio da Educadora. E você já pode mandar sua pergunta, pede posicionamento aí dos pré-candidatos. É sempre importante, não é, Nani? Que saibamos qual é a postura deles, o que pensam sobre determinados assuntos. É assim que nós passamos a conhecer quem são as pessoas aí que querem disputar as eleições, que querem te representar, seja na Câmara dos Deputados, seja aqui na Assembleia Legislativa. E sempre lembrando que as perguntas nós vamos fazendo conforme dá tempo aqui, mas elas ficam na nossa página, portanto, os pré-candidatos, os futuros candidatos podem depois acessar, enfim, responder a você que está participando do programa. Estamos também no WhatsApp 992225124. Renata Reis, vamos apresentar então quem é que está no estúdio hoje. Hoje, aqui ao meu lado, GCM Júnior, que é pré-candidato a deputado federal pelo Avante. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, a Lívia. Boa noite ao nosso amigo aqui, o Arthur. Já havia cumprimentado lá fora. Boa noite aos ouvintes. Estamos aí. Vamos ver o que a gente consegue estar passando para o pessoal aí, que a gente tem em mente para estar apresentando aí no decorrer dessa jornada eleitoral aí. Muito bem, temos aqui ao meu lado a Lívia Lazaneu, que representa o PSOL. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, boa noite a todas e todos. Queria mandar um abraço para os croatas, né? A Croácia está na final da Copa do Mundo. Eu sou Croácia também nessa Copa. Eu sou muito, porque meu avô é croata, minha avó é filha de croatas, então tá toda a família na torcida aí. E mandar um abraço especial para todas as mulheres de Limeira e região. Muito a Lívia, bem. Que também é pré-candidata a deputada federal. Aliás, todos aqui na mesa hoje pretendem aí uma cadeira na Câmara dos Deputados. Muito bem, e ao lado da Lívia, Arthur Bueno de Camargo. Arthur Pai, viu, gente? Arthur Pai. Houve uma confusão aí, né, Nani, na nossa postagem. E agora Arthur Filho, Arthur Pai. Arthur Pai, muito bem. Muito bem. Quero também cumprimentar aqui o Júnior, Renata, Nani e também a Lívia, certo? E quero parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante nós termos essa oportunidade de podermos estar aqui expressando realmente o que cada candidato, cada candidata pretende realmente fazer na sua campanha, principalmente, que ainda não começou, porque somos pré-candidatos. Muito bem. Bom, a primeira pergunta que nós fizemos em todos os programas é que os pré-candidatos façam uma apresentação, né, do que fazem, um breve currículo, né, do histórico, enfim, e da profissão. Então, vamos começar, então, com o Júnior.
Vamos lá, meu nome sou o Júnior. Qual é o seu nome, Júnior? Vou passar para você o nome completo, tá? É grande. É Antônio Carlos Pedro Júnior. Muito bem. Tá. Sou funcionário público, estou na prefeitura desde 1987. Ingressei lá como patrulheiro, fiquei até o ano de 92, quando terminou a gestão do então prefeito Paulo de Andréia. Saindo de lá, fiquei um período fazendo outras atividades. De 95 a 97, trabalhei aqui na casa, trabalhei aqui na Rádio Educadora, fui sonopraça, trabalhei com o Finado Pinheiro Alves, trabalhei com o Chiquinho Timari, trabalhei com o Geraldo Luiz, trabalhei com essa galera. Com Oliveira Júnior. Essa voz, né, Renata, de radialista. Pois né? É verdade. Trabalhei com o Oliveira, que ainda está aqui na casa. Isso porque ele tá gripado, hein? Isso porque ele chegou e falou que tá gripado, verdade. De 97 para cá, 21 anos, né, trabalhando aí em prol da população, exercendo a minha atividade de guarda civil municipal. Muito bem. Lívia. Bom, falar o nome completo também, né? Meu nome é Lívia de Salve Lazaneu, sou limeirense, morei aqui até os 19 anos, depois eu fui para São Paulo, fiz faculdade lá, estudei arquitetura e urbanismo na USP. Depois eu voltei para cá, passei num concurso público da Prefeitura Municipal de Limeira, sou arquiteta concursada lá. Fiquei 5 anos na Secretaria de Urbanismo, né? No começo ela se chamava Secretaria de Planejamento e Urbanismo, depois passou a se chamar somente Urbanismo. Fiquei 3 anos no Departamento de Planejamento Territorial e 2 no Departamento de Projetos. E nessa gestão, no começo do ano passado, 2017, fui para a Secretaria de Habitação trabalhar com assistência técnica para as famílias de baixa renda, que é o trabalho do arquiteto e do engenheiro para as famílias que não podem pagar por esse serviço. É um serviço que tem na Prefeitura de Limeira hoje, é baseado numa lei federal, e é bastante interessante que a gente até divulgue, né, para que os limeirenses estejam atentos e corram atrás desse serviço que a prefeitura fornece. E sou militante feminista, né? Sou militante do PSOL. Eu me filiei a um partido político desde jovem, quando eu tinha 18 anos, e depois eu fui para o PSOL em 2015. Né? E participo de vários eventos feministas na cidade, vários grupos de mulheres aqui, coletivos. E por enquanto é isso. Por enquanto. Arthur. Muito bem, Renata. Acho que todos vocês me conhecem, mas é importante realmente dizer de que eu sou filho de um pequeno agricultor, trabalhei na agricultura, né, até meus 19 anos. Aí depois entrei trabalhar numa usina de açúcar, depois vim trabalhar na Companhia União dos Refinadores de Açúcar e Café, e depois, em 78, eu fui para o sindicalismo. Aí fui eleito secretário no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Alimentação de Limeira, aonde eu permaneci, tirei lá 8 mandatos no sindicato. Depois eu fui vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria e Alimentação do Estado de São Paulo e depois, em 92, assumi a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. E, ultimamente, eu assumi o Fórum Sindical dos Trabalhadores, que é composto por 22 confederações de trabalhadores de várias categorias, tanto do setor público como privado. E isso realmente, para mim, é um motivo de muito orgulho poder estar participando, né, dessas representação dessas entidades, né? E eu fui filiado ao PSB durante 22 anos, ainda na época do Miguel Arraes. Depois o Miguel Arraes faleceu, veio o neto dele, o Eduardo, né? Aí o Eduardo, que assumiu a presidência do partido, e até aí, então, o partido realmente tinha uma linha muito importante. Com o falecimento do Eduardo, naquele acidente, quando ele era candidato a presidente da República, o partido começou realmente a tomar alguns rumos que não me agradou. E isso me fez sair do partido e vim para o PPL, Partido Pátria Livre, aonde eu me filiei. Estou lá junto com o filho do Jean Goulart, que é o João Vicente Goulart. Estamos aí realmente na pré-candidatura para podermos estar colocando à disposição aí da sociedade brasileira. Ainda na apresentação aqui de vocês, é a primeira vez acredito que o GCM Júnior deva ser a primeira vez que se candidata ou não, a primeira vez que vocês se candidatam. Ou de repente já tentou para vereador também, para vereador, né? Pode ser. É a primeira vez que tenta ou não? Não, eu saí candidato a vereador na eleição passada pelo PR. Daí eu consegui fazer uma campanha onde eu obtive 222 votos nas urnas. Após a eleição, houve-se uma conversa com o pessoal do Avante, que demonstrou assim, um interesse em que a gente desse continuidade no trabalho que a gente fez na eleição.
E com isso, eles pediram para que eu fosse para lá. E nessa ida para lá, acabei assumindo a presidência do partido aqui na cidade. Sou coordenador regional, estou coordenando 25 cidades. Estamos fazendo um trabalho aí, um trabalho até que bom. Inclusive, minha esposa, ela é a pessoa que cuida do Avante Mulher. Tá junto comigo aqui, não só em Limeira, mas na região também. A Lívia já... Eu fui candidata em 2016, a vereadora aqui na cidade de Limeira. Eu obtive 942 votos. E isso Quase foi a primeira entrou, vez. né, Por pouco. Tem várias questões, né? Que acho que até a gente vai tocar nesse assunto mais pra Isso. frente hoje no programa, porque eu vi que vocês perguntaram para os outros exatamente. pré-candidatos. Candidata a deputada é a primeira É a vez. primeira vez, isso. Certo. Arthur? Eu fui candidato a deputado federal em 2002, né? Foi justamente quando o Lula foi eleito presidente da É República. verdade, Né? é verdade. E tive realmente uma votação baixa para deputado federal, né? Eu tive, acho que 7.800 votos, né? Mas foi uma campanha muito regionalizada, né? Eu fiz campanha apenas aqui em Limeira e região. Por quê? Para você fazer uma campanha mais ampla, você precisa de recurso. E, infelizmente, essa condição realmente eu não tive para poder fazer uma campanha mais maior. Bom, e vocês entrarem na disputa, é uma exigência do partido ou vocês querem mesmo? Isso tá no interesse público, tá no íntimo, porque a gente sabe que não é uma decisão fácil, né? Eu vou disputar uma eleição, é uma barra, né? Então tem que querer realmente, ou é uma imposição do partido? Eu digo barra porque vocês estão sujeitos aí ao crivo da população, às redes sociais, que a gente sabe que é bem feroz justamente nessa área. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos mudar a roda um pouquinho, né? Para não ficar... Vai, Lívia, pode começar. De forma alguma foi uma imposição, na verdade foi um convite. O pessoal acredita no meu potencial, acredita na minha militância aqui. Inclusive, esqueci de falar, eu também sou presidente do diretório municipal, né, do pessoal aqui em Limeira. Então, assim, o que eu entendo é que a população precisa se identificar mais com a política e precisa se oferecer como uma opção. Então, se a gente quer mudar, de fato, a gente não pode ter esse distanciamento. Se a gente sente que tem essa vontade de representar o povo nessas outras instâncias, nessas outras esferas, a gente tem que estar lá. Então, a gente, do meu ponto, na minha situação, foi um convite muito bem aceito e estou aí por livre e espontânea vontade. E você, Arthur, como é que foi aí a ideia de entrar novamente em 2002 e agora em 2018, né? Então, com tempo... Sim, um tempo razoável, né? Então, Ficou bravo com a política? Não, absolutamente. Eu acho que foi Estava cuidando dos sindicatos por aí, né? Foi uma grande experiência que eu tive em 2002, né, certo? Eu acho que é muito importante uma candidatura porque você passa a conhecer os bastidores da política, né? Porque muitas vezes, às vezes, você de longe, você tem uma ideia. Depois, quando você realmente entra dentro da política e sai candidato, aí você vai conhecer com bastante profundidade realmente as dificuldades que tem de um candidato. E o que me levou é porque, como eu estava realmente na confederação e ela é nacional, eu tenho percorrido o país todo, né, certo? E ultimamente eu percorri 18 estados e há, assim, uma vontade muito grande da população em mudanças. Agora, nós sabemos que não vai haver mudanças com essas pessoas que estão no poder. Esse é um dos principais pontos que a gente tem discutido, inclusive com o partido. Com essas pessoas que estão lá, nós não podemos esperar nenhuma mudança na política para melhor. Nós podemos, sim, ficar preparados que virá, inclusive, coisas bem piores do que está acontecendo. E aí eu acho que é importante, né, isso, você colocar algumas opções para a sociedade. Não adianta só ficar criticando quem está lá se você não apresenta opção para a sociedade. E uma das iniciativas que, inclusive, aqui em Limeira foi decidido pela USTL, a União Sindical dos Trabalhadores, é que a União Sindical dos Trabalhadores estaria lançando um candidato a deputado federal e um estadual, né? E aí começou-se essa discussão, né, em qual partido, porque também uma questão que eu acho que é importante ressaltar, muitas vezes o candidato fala, não, mas o partido não importa, o partido tem que ser importante, o partido tem que ter diretriz, o partido tem que ter princípio.
Porque achar que um candidato ele vai realmente fazer as mudanças, ou pelo menos propor as mudanças e levar adiante as mudanças que se pretende fazer sem apoio do partido, e o que nós queremos criar é um núcleo de pessoas que possam compartilhar e que as pessoas passem a gostar de discutir política, porque toda a população está enojada com... Porque o que eles estão fazendo hoje não é política. Pode ser qualquer outra coisa, politicagem, corrupção, pode ser qualquer coisa. Isso não é política. E essa indignação da sociedade é preciso realmente retomar uma política saudável para poder proporcionar vida digna à sociedade brasileira. Então, o que me leva a sair candidato é realmente dar essa condição. Eu acho que eu tenho um conhecimento razoável, né? Tenho participado efetivamente, inclusive no Congresso Nacional, tenho participado de várias comissões, Comissão de Direitos Humanos no Senado, Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados. Isso realmente me dá um certo conhecimento para que a gente possa estar desenvolvendo um bom trabalho. Ok, Júnior? Bom, no meu caso é o seguinte, a primeira batalha eleitoral que eu acredito que um pré-candidato que venha se tornar um candidato vença é dentro da casa dele. Se não tiver o apoio da família, ele não consegue. Tá? Porque ele pode estar bem estruturado aqui fora, mas se não tiver a estrutura familiar, não tem condição. Quando eu recebi o convite do pessoal do Avante, me desloquei até São Paulo, lá conversando, minha esposa que sempre me acompanhou, onde foi feito o convite. Olha, a gente quer lançar um candidato a deputado federal em Limeira, e seu nome está tinha outras pessoas, tá, que estariam sendo citadas. E devido a já ser funcionário público há um bom tempo, ter um bom conhecimento não só em Limeira, mas na região, o pessoal optou por estar me convidando e eu aceitei de bom grado. Então estou trabalhando bem, estou trabalhando forte em relação a isso. E é o que o Arthur acabou de falar. Não adianta a gente ver televisão e ficar indignado com o que vê e cruzar os braços, ficar dentro de casa. Então a mudança começa a partir da gente. Qual a forma que a gente tem para tentar mudar? A forma que a gente tem para tentar mudar é ou apoiando ou se lançando. No meu caso, eu decidi me lançar. Nani, é até um questionamento que muitas pessoas fazem, não é? Mas por que então não começa pela Câmara de Limeira? Não é? Se não começa de baixo, por que né? não começa? Para que as pessoas conheçam a atuação de vocês, para que daí se expanda às outras esferas, estadual e federal. Vocês, nenhum aqui foi vereador, né? Nenhum senhor, né, Arthur? Não. Então, o que vocês diriam a essas pessoas que fazem esse tipo de questionamento? Sim, vocês já vão se lançar, são, nesse momento, pré-candidatos a deputado federal. Por que não começar por aqui? Claro que não existe uma regra. Não existe uma regra, mas por que não? Posso? Claro, fica à vontade. É o seguinte, não existe espaço vazio na política. Se a gente não se oferecer como opção, alguém vai estar lá. Então, eu me sinto na obrigação de também, até em respeito às pessoas que votaram em mim como vereadora, a ser uma opção lá. Porque Limeira não tem muitos representantes, né? A nossa região também não tem tantos. Outras cidades da região até tem mais do que aqui, hoje né? Limeira é o deputado Miguel Lombardi, que é deputado federal. E uma coisa não anula a outra, né? São eleições que ocorrem com 2 anos de intervalo. Então, eu concorri a vereadora, provavelmente vou concorrer à próxima, né? Vamos ver o que vai acontecer até lá. E então, uma coisa não impede a outra, né? E não é uma prerrogativa ser vereador para ser deputado estadual ou federal. Se a gente se sente... Não seria o caso de colocar o seu nome para mantê-lo em evidência para futuras eleições? Porque isso é uma prática que acontece. É feita, né? E aí gostaria de estender. Eu preciso aparecer toda a eleição. A política é uma construção também, né? Não é interessante que uma pessoa caia de paraquedas às vésperas da eleição e se candidate. O que acontece é que a gente vai fazendo um trabalho ao longo do ano, inclusive anos que não são anos eleitorais, né? Então, é um momento de conversar com a população está disposta a pensar em política nessa época do ano, então, a gente tem que se oferecer, sim, tem que estar nesses espaços, tem que conversar com a população, é um momento de trocar ideia, mesmo que não vá votar na gente, conversar a respeito do que está acontecendo, essa reflexão é muito importante, e a gente precisa fazer sempre. Arthur? Olha, primeiro eu quero dizer, viu, Júnior, ali, eu posso falar primeiro?
Não, eles estão em maioria, né? As mulheres aqui As estão em mulheres maioria, falam certo? primeiro, né? Mas se vocês Mas querem vai falar lá, primeiro, ali, né? Claro, E vocês podem fazer intervenções entre vocês É. também, né? mas eu acho que essa pergunta ela é muito interessante, mesmo porque eu acho que muitas pessoas têm esse questionamento, fazem esse questionamento, né, certo? E eu acho que é importante isso. Que você, Arthur, com 7 mil votos lá atrás, Sim. estava eleito vereador, né? Então... Pois é, né? Eu ué, não pensei nisso, né? Eu não... Não é? Ué. Confesso que não pensei nisso. Mas assim, eu acho que o que é importante, eu quero falar sobre a minha pré-candidatura, né, certo? Eu tenho um largo conhecimento a nível de município, de estado, nacional, muito embora seja uma política sindical, mas é realmente uma política que você tem que fazer. Você negocia, você discute, você vai lá, busca, você tem um contato com pessoas de vários segmentos da sociedade, seja ele empresário, seja ele trabalhador, né, certo? Sociedade de uma forma geral. Por isso que eu me vejo realmente em condições de estar disputando esse cargo como deputado federal. Agora, eu acho que, como a Lívia falou, nós temos que estar se apresentando para a sociedade, né, certo? E, por outro lado, eu tenho o maior respeito, eu acho que o vereador ele tem um papel fundamental dentro do município, certo? Agora, também nós precisamos ter consciência de que com essa composição do Congresso Nacional é impossível você realmente tirar o país desse fundo de poço que nós estamos. É preciso realmente colocar pessoas lá que estejam comprometidas com o bem-estar da sociedade. Não é possível mais continuar isso. E isso realmente... da minha parte, né, certo? Isso que me levou, mais uma vez, a colocar meu nome realmente à disposição da sociedade brasileira. Júnior. Bom, só recapitulando a pergunta. Por que não se tentar uma eleição primeiro no município, a Câmara de Vereadores, as experiências por aqui, para depois partir para outras esferas? Tá. Com 222 votos na eleição passada para vereador, são 222 pessoas que confiaram no que eu apresentei de trabalho, nas propostas que eu apresentei. Através das redes sociais, eu mantenho contato com quase todos. De lá para cá, ela praticamente triplicou o número de contatos meus em redes sociais. Então, o que acontece? Esse pessoal vem, olha, nós queremos mudança. Se não tiver mudança dentro da cidade, nós vamos buscar fora. Então, se você pegar hoje que Limeira, vou dar um exemplo, 100 mil pessoas que votem, quantos por cento desses votos realmente ficam na cidade e quantos por cento saem para fora? Então, pensando nisso, mais o pessoal que me apoiou, mais o pessoal que a gente tem contato na região, de alguns trabalhos que a gente já desenvolve nos bastidores, ali na parte de articulação. Eu fiquei 4 anos acompanhando o ex-deputado Toniel quando deputado estadual e mais 4 anos acompanhando ele quando deputado federal. Tá? Então, Hoje vereador de Ribeirão Preto. Até um abraço para ele, que ele deve estar... Ele falou que ia estar nos ouvindo. Então, o que acontece? A gente aprende nos bastidores da política as articulações. Então, a gente percebe que a gente começa a ver o quê? Que o pessoal começa a cobrar. Júnior, põe seu microfone mais pra frente, isso, pra ficar mais pertinho. Ficou melhor? Isso, Tá. isso. Então, o que o pessoal cobra? Eles cobram que eles querem a mudança. E essa mudança, se não tiver dentro da casa da gente, no caso, dentro da cidade de Limeira, eles vão buscar a opção de fora. E opção de fora tem pessoas que nunca pisaram aqui e toda eleição leva 15, 20 mil votos. Então, aí a gente começa a ver que não é uma questão de esperar para ser vereador, para ser deputado estadual ou federal. É o que a Lívia falou e falou muito bem. As eleições estão aí a cada 2 anos. Se você tem um grupo que confia em você, que quer te apoiar e quer ver a mudança, você tem que estar disposto a estar concorrendo, sim. Muito bem, 8 horas e 26 minutos. Este é o programa Bastidores, excepcionalmente na quarta-feira, que ouve, então, as ideias da Lívia Lazaneu, Arthur Bueno de Camargo e o GCM Júnior, o Júnior, todos pré-candidatos a deputado federal. A gente vai continuar o debate, mas antes... E tem perguntas polêmicas. Polêmicas, a gente Daqui recebeu pouco. perguntas dos ouvintes que mandaram o WhatsApp pra gente.
e muitas perguntas também nas nossas redes sociais. Mas antes a gente vai anunciar agora, né, um novo parceiro deste programa. A gente já agradece a toda a equipe da Medical. Da né, Renata? Medical. Um abraço a todos e muito obrigada por acreditar no nosso trabalho. A gente tem muito mais que um trabalho, né, Nani? É uma missão levar, né, um pouco mais de informação, de educação política. A gente precisa, como a Lívia disse, discutir mais sobre política. Não adianta depois só ficar xingando o político, o eleito. Tem que discutir política, cada um tem que fazer a sua parte e o nosso programa existe aí para isso e ainda bem que existem. E essas empresas, né, que existem em Limeira, que fazem a cidade acontecer. Que fazem acontecer e que acreditam no nosso trabalho. Então, muito obrigada, Medical, antecipadamente. E a gente já estreia a parceria com a Medical com uma informação muito importante, uma recertificação que a operadora recebeu e a gente, eu e Renata Reis, vamos falar então com a diretoria da Medical na manhã de hoje. Vamos acompanhar então o trabalho que nós fizemos hoje de manhã. E logo voltamos com as perguntas polêmicas. A gente já volta para o estúdio.
Acabou. Muito bem. Nós cortamos aí o finalzinho do vídeo, porque tem alguns ouvintes, viu, Renata, reclamando de que o vídeo estava sem som, pelo menos no Facebook. Então a gente já vai... A gente teve um problema técnico, a gente já pede desculpa. Pede desculpas desde já a todos. Acredito que a falta de áudio seja só para quem esteve acompanhando até agora pelo Facebook, mas nós vamos depois reproduzir novamente esse vídeo, porque trata-se de uma notícia muito importante da Medical, que é a recertificação ISO 9001 2015, versão 2015. Isso significa a garantia de qualidade do serviço da operadora Medical, a quem nós agradecemos mais uma vez, e nós vamos depois retransmitir esse vídeo, porque é muito importante que todos conheçam esse trabalho que é feito no hospital. A gente vai tentar resolver esse problema técnico até o final do programa. Bom, continuando então com o programa Bastidores, tem perguntas de ouvintes, né, que enviaram para a gente as perguntas para os pré-candidatos a deputado federal. Vamos acompanhar então o vídeo 1, a pergunta de uma ouvinte. André, pode colocar então? Aí a gente já definiu aqui, a pergunta vai ser colocada, eu e a Renata sabemos a pergunta, eles não sabem, eles já vão decidir na hora quem é que responde. Quem responde primeiro, quem responde depois. Exatamente. O importante é responder, não é? E você prestar atenção, ver o quão estão preparados os nossos pré-candidatos. Vamos lá então. O que é importante para você? Trabalhar, Descansar. Opa! Volta. Voltou. Vamos lá, André, agora. Vamos lá. Aê. Dani, boa noite. Muito bem, essa então foi a pergunta da Joyce Dias. Quem se candidata aqui a responder primeiro? Tudo bem para vocês? Ótimo, tudo bem. Tudo bem, Lívia? Queria começar que esse assunto é muito polêmico, né? A gente tem que levar isso em consideração. Queria dizer que, independente da opinião pessoal, a gente tem que pensar no Brasil, tá? Se eu faria um aborto, isso não importa, não interessa, porque isso é de cunho particular. Mas o que a gente precisa saber é que, assim, hoje o aborto é um crime no país. Apesar disso, são feitos 850 mil abortos por ano. E não são dos abortos legais, são dos abortos clandestinos. Resolve ser um crime? Não resolve. Então, o que acontece? Quem é a favor da vida, o que a gente tem observado, que nos países que descriminalizam o aborto, ele diminui. Então, quem é a favor da vida, se parar para pensar nas estatísticas, vai ser a favor da descriminalização do aborto. Porque é com ela que o número de abortos vai diminuir. Então, aliás, vocês comentaram que a Medical é a nova patrocinadora. Eu queria fazer um apelo à Medical e para todo mundo da área da saúde, que é o seguinte: muitas coisas afetam os métodos contraceptivos e a gente não divulga, a gente não sabe. Por exemplo, eu estou tomando antibiótico. O contraceptivo oral que eu tomo está comprometido. E isso não é divulgado. Então, as mulheres, mesmo achando que estão protegidas, que estão se precavendo de uma gravidez indesejada, não estão. E isso a gente não se aprofunda nesse debate. Então, o que acontece? São 142 milhões gastos pelo SUS com relação aos procedimentos pós-aborto clandestino. Por ano, 142 milhões de reais por ano são gastos pelo SUS por conta disso. Então, assim, a gente precisa investir. Ninguém quer fazer um aborto. Mas você é favorável, Lívia? Eu sou favorável à descriminalização do aborto porque eu sou favorável que as mulheres não precisem abortar. A prevenção é a melhor saída. Porque, assim, tem por exemplo, na luta das argentinas, tem as 3 frases, né? Educação sexual para decidir, métodos contraceptivos para não engravidar, para não precisar abortar, e aborto seguro para não morrer.
né? Quantas mulheres morrem no Brasil por conta de abortos clandestinos? E deixar isso proibido por lei. E imagina só se a gente fosse prender todas essas mulheres que fazem esses procedimentos. Ia resolver o quê? É uma questão de saúde pública, como a Joyce bem disse. Não é uma questão de polícia. E é uma questão de educação. A gente precisa. E o machismo está muito relacionado a essas questões também. A gravidez não acontece não é só a mulher que engravida sozinha, né? Vamos dizer que tem a outra parte aí que também precisa, né? Se precaver de uma gravidez indesejada. A gente tem no Brasil 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. A gravidez e a criação dos filhos influencia muito mais a vida da mulher do que o homem, por conta do machismo. Então, se uma mulher está decidida, de fato, a não levar adiante uma gravidez, não é porque está na lei que ela não pode, que ela não vai fazer. Então, o que acontece? A gente permitindo o aborto de uma forma segura, esta mulher não vai morrer. E essa mulher pode não fazer um aborto numa próxima vez que ela engravidar indesejadamente. Então, assim, o que a gente precisa é de educação e saúde. Quando a gente vai no médico e está passando mal, a gente faz a triagem no hospital, por exemplo. O Júnior foi ao hospital recentemente. A gente faz a triagem, eles perguntam, faz uso de algum medicamento? A gente fala contraceptivo oral. E depois vai lá e o médico não cita nada a respeito de uma prevenção a mais para uma gravidez indesejada. Sendo que aquele remédio vai mexer no efeito do contraceptivo. Se a gente tiver vômito ou diarreia, afeta e a gente não sabe disso. Então, quem é a favor da vida, faz o seguinte, compartilha para todas as mulheres que você conhece essas questões. Vamos levar a questão do feminismo, combate às opressões para todas as mulheres que a gente conhece. Vamos orientar as nossas meninas a prevenir uma gravidez indesejada. Então, Nesse momento aqui, a gente está buscando o posicionamento de vocês enquanto pré-candidatos, mas lembrando sempre que, por exemplo, a prevenção ela deve ser incentivada e ela deve ser disseminada por esferas governamentais, como o próprio município. E o que a gente vê, muitas vezes, é uma falha muito grande dos governos municipais na questão das campanhas de prevenção. Não é? Então, a gente até teve um problema técnico novamente, né, Nani, na transmissão da pergunta da Joyce Dias. Ela tem ouvinte falando que não, exatamente, o que eles pensam sobre isso, exatamente, né, Renata? A Joyce Dias, ela perguntou aos pré-candidatos aqui o que eles pensam sobre a descriminalização do aborto. E a Lívia aqui deu o seu posicionamento. E agora o Arthur vai falar também. Muito bem, primeiro eu agradecer aí a Joyce. A Joyce, né, pela pergunta. Eu acho que é interessante a pergunta dela. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu entendo que essa questão realmente do aborto é uma questão de saúde pública. Eu acho que a mulher ela tem o direito de decidir sobre ela. Agora, ela precisa ter orientação de profissionais competentes sobre a questão. Eu acho que o que não pode é continuar como está hoje, certo? Quer dizer, nós sabemos que existe aborto de todas as maneiras. E aí o que ocorre? Quem tem dinheiro acaba realmente fazendo de uma forma mais segura. E quem não tem, usa métodos realmente que corre grande risco de vida, inclusive, né? Eu acho que isso é que tem que deixar muito claro. Mas eu sou favorável de que a mulher realmente tem que decidir, mas sempre com orientação dos profissionais, o procedimento. E aí eu acho que tem que ter até orientação psicológica, porque está numa situação realmente complicada. Eu imagino só uma gravidez indesejada, né? Como está a cabeça desta mulher, não entendeu? Ela precisa ter todas as orientações. E eu sou realmente favorável de que o governo dê essa condição. A saúde pública é responsável por isso, e é para isso que nós pagamos imposto, aliás, né, certo? Para que realmente possa ser dado essas condições, né? E a minha opinião, então, é essa. A mulher tem o direito realmente de decidir sobre o que fazer, mas sempre com orientação de profissionais competentes para poder estar orientando de todas as maneiras. Que hoje poderiam ser presos, né? Sem dúvida. Com certeza. Pela legislação Pela hoje, legislação né? atual, né? Júnior, e a sua opinião? Minha opinião é o seguinte, a partir do momento que se tem o feto dentro da mulher, para mim, ali já tem uma vida. Contudo, temos que analisar que nas escolas a gente tem
o primeiro lugar onde a gente tem que estar investindo a partir do quinto para o sexto ano, para que as crianças já comecem a saber o que fazer e já usar também os métodos contraceptivos. Que o que a gente vê hoje, se você andar nas ruas, você vai ver pré-adolescentes, adolescentes aí de 12, 13 anos, aí tudo namorando, sem uma orientação familiar, porque os pais muitas das vezes não sabem, e sem uma orientação que, de repente, a própria escola ou o governo poderia estar intervindo ali, estar orientando para que não ocorra uma gravidez indesejada. Muito bem, 8 horas e 45 minutos. Vamos ao intervalo comercial e na volta tem mais programa Bastidores. Estamos apresentando Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo almoço, ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento: Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Santa Josefa 336. Educadora. Muito mais que rádio. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Educadora! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Vem nessa onda, educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos 4 cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Educadora. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.
volta com o programa Bastidores, agora 8 horas e 49 minutos. Vamos ao vídeo 2 de perguntas, viu, André? Também o do Fábio Henrique Canata, que mandou um vídeo pra gente, fazendo perguntas aos 3 pré-candidatos. Vamos acompanhar, então. O posicionamento deles, né, se são contra, se são a favor, se não votaria, saber um pouco mais sobre o que eles pensam a respeito. Muito bem, é sobre a PEC do veneno, né? Como ficou conhecida, uma discussão que ocorre no Congresso Federal. Quem começa respondendo? Arthur? Quer que eu comece? Vai, Lívia. Eu sou completamente contra a PEC do veneno, né? Ela traz uma série de fragilidades para o povo brasileiro com relação à aprovação dos agrotóxicos, traz, inclusive, a possibilidade de chamar de outro nome, mas isso é o menor dos males, né? A aprovação dos agrotóxicos... Aqui a gente tem 22 agrotóxicos proibidos na Europa, né? A gente é um dos países que mais consome esse tipo de produto. E o que acontece? Qual que é a proposta dessa PEC? Fragilizar a fiscalização e a aplicação desses produtos, né? Como que funciona hoje? Tem a Anvisa, tem o IBAMA e tem o Ministério... a Anvisa, do Ministério da Saúde, o IBAMA do Ministério do Meio Ambiente e tem o Ministério da Agricultura. Então, tem os 3 órgãos controlando essa questão do agrotóxico. A proposta é que passe só para o Ministério de Agricultura. Tradicionalmente, esse ministério é ocupado pelos ruralistas. Então, qual que é o benefício para o povo brasileiro, de fato, né? O que a gente tem que entender quando a gente coloca um deputado para nos representar é quem que está por trás desse candidato, porque quem patrocinou a campanha... É que, desde as últimas eleições, a questão de financiamento de campanha mudou um pouco, né? Mas a gente precisa saber quem que, de fato, ele está representando, porque se for o povo brasileiro, todos deveriam ser contra a PEC do veneno. Mas não é o que tem acontecido. Qual é a intenção desses... Qual é a intenção por trás, né? Tá beneficiando os ruralistas, não beneficiando a população, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa votação, pressionar os deputados que tem que ser contra essa. Tem outra PEC também, que é com relação à venda de orgânicos, né? Ela... Tem alguns pontos em aberto que também são do mesmo proponente, né? E a gente tem que ficar esperto o que tem por trás disso, né? A PL do veneno, ela acabou de ser aprovada pela comissão especial, né? Agora vai a plenário. E, Júnior, o que você, como o nosso colega, aliás, obrigada ao Fábio Henrique Canata por ter nos mandado a sua pergunta, que você pensa dessa proposta, que ficou conhecida como PL do veneno, né? O SUS já não tem condições de atender o povo de uma maneira adequada. Uma PL dessa sendo aprovada, com uma carga maior de agrotóxicos nos alimentos que a gente consome, o que eles vão fazer? O que eles querem com isso? Acabar de matar o povo? Então, o meu posicionamento é totalmente contra. Não tem como ser favorável a uma coisa que... Num primeiro momento, você fortalece uma classe, num segundo momento, você sobrecarrega todo um outro sistema. Ou seja, quem vai pagar por isso, mais uma vez, é o povo e vai sobrecarregar a SUS, vai sobrecarregar o hospital, vai sobrecarregar uma série de coisas. Arthur? Muito bem. Primeiro, agradecer aí ao Fábio, né, por fazer essa pergunta, que é de grande importância. Primeiro, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui a nossa grande preocupação com o agrotóxico. Primeiro que, assim, quer dizer, muitos chamam de defensivo agrícola, né? Fitossanitário. Não é verdade? Isso é para disfarçar. Na verdade, é veneno. É veneno, certo? Então, esse projeto de lei que se encontra, inclusive, acho que vai passar agora, viu, Renata, para a Comissão de Constituição e Justiça. Antes do plenário? Antes do plenário, ainda ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça. E é importante dizer primeiro, de que nós não temos fiscalização eficiente no nosso país. Aliás, para nada, né? Não é só para
para fiscalizar a questão realmente da quantidade. Porque tudo isso, todo veneno que é colocado, ele tem que ter uma dosagem limitada e ele tem que ter um período realmente que tem que ficar sem consumir aquele produto para que ele não seja afetado a saúde da população. E aí eu pergunto, quem já não viu aqui, inclusive, produto nas prateleiras para se vender, que está, inclusive, branco de veneno lá, certo? Não tem nenhum controle no país. E não tenham dúvida, aqueles que estão nos acompanhando aqui, não tenham dúvida, que a bancada ruralista no Congresso Nacional é fortíssima. Tanto é verdade que recentemente se discutia, inclusive, né, qual era a distância que realmente tinha que preservar, né, ao redor dos rios, e foi uma batalha, e eu estou dizendo porque eu, inclusive, estava lá fazendo, inclusive, né, frente a essa bancada ruralista, e eu não tenho nenhuma dúvida, o que eles querem é tirar qualquer tipo de controle para que eles possam realmente cada vez mais estar colocando veneno realmente nos produtos agrícolas e poder estar jogando aí para a população consumir. Eu acho fundamental a participação efetiva, né, certo, da sociedade com relação a esse projeto de lei e não deve passar. Aliás, eu diria até que esses deputados, esses senadores que lá estão, qualquer projeto de lei que eles estiverem fazendo, fiquem atentos, porque eles não estão fazendo nenhum projeto de lei pensando no bem-estar da sociedade. Depende, hein? Certo? Não, por que depende, Lívia? A maioria. Na não, maioria. Porque os do PSOL me orgulham, na né? maioria, sem Inclusive, estão combatendo fortemente essa PEC, né? Inclusive, Mas, eles têm uma questão dos estudos para comprovar se aquele agente fitossanitário é saudável ou não, né? Eles querem diminuir o prazo para que esses estudos sejam realizados. É interessante, né? Eu só quero fazer um pequeno comentário, não saindo... Olha, porque nós temos muitas outras perguntas, hein? Ó, vamos ser rápido aí. Eu quero fazer um comentário aqui, o seguinte, é interessante, tem tantas coisas urgentes para esse Congresso fazer, né? Para eles isso é urgente, porque eles têm que se dar bem o quanto antes. Exatamente, quer dizer, e aí eles vêm realmente com esse projeto de lei aí para ficarem isentos e ficar à vontade para jogar veneno aí na agricultura. É a quem representa quem está lá. Pois é. Muito bem, 8 horas e 57 minutos. Agora é hora de falar da Bom Pastor, Renato. O Grupo Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral, com benefícios em vida, com uma estrutura sólida e, claro, profissionais qualificados. São mais de 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece o amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando a gente perde um ente querido. O cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas e muito mais. Então, vá conhecer os benefícios em vida que a Bom Pastor oferece aos seus clientes. Ligue 0800 17 7227, 0800 17 7227 ou então o site grupobompastor.com.br. Na nossa página também, né, Renata? Exatamente, na nossa página também. Além de muitos descontos, Nani, o cliente Bom Pastor pode ser sorteado. Aí tem tanta promoção bacana. Eu sempre falo aqui, né? Pro Mas Valquírides, olha, é verdade. que está nos acompanhando. É tanta promoção que o Grupo Bom Pastor oferece aos seus clientes que é muito interessante. Vai lá, dá uma olhadinha lá na página do Grupo Bom Pastor ou na página do Bastidores. Você vai conferir, vai ver que eu estou falando verdade. E agora eu vou chamar o Geraldo Luiz, que tem mais informações sobre o Grupo Bom Pastor. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Muito obrigada, Geraldo. Um abraço ao Grupo Bom Pastor, ao Ângelo, ao Valquírides e agradecendo já a parceria. Vamos continuar, então, com a nossa rodada de entrevistas.
Muitas pessoas fazendo perguntas, Gente, Renata? olha, são muitas as perguntas aqui, até por isso eu peço a vocês que, né, sejam Depois um pouquinho vocês entrem na mais página. sucintos. É, Vamos tocar o programa até terminar todas as perguntas. Nossa, mas são vai ter muitas meia-noite perguntas e ainda. muitas, muito interessantes. Nani, até você puder me ajudar aí, se eu perder Olha só, alguma... tem uma pergunta que foi direcionada ao Júnior, mas os três podem responder. Então, ele começa, é do João Alexandre dos Santos. Ele pergunta como podemos combater a violência nas escolas através de ações e apoio vindos de um mandato de um deputado. Vamos lá. João Alexandre. Um abraço aí, ó, João Alexandre. Muito grato aí na pergunta que ele fez. Como que você começa o fortalecimento disso? Você tem hoje, na maioria das cidades, dos municípios, constituída por lei, que é um decreto, as guardas municipais. É a ronda escolar. Tá? É a ronda escolar, capacitando os agentes públicos para que eles entrem em contato com esse pessoal que está na escola, colocando palestra, tá? E fazendo aí a prevenção nesse tipo de serviço. Arthur. Violência nas escolas, que é a pergunta do nosso escolas. ouvinte. Eu acho que é importante a gente dizer de que a violência está realmente enraizada aí por todos os lados. Já não são mais nas grandes capitais, no interior. Violência realmente é uma coisa muito séria. O que o deputado pode fazer para combater? Primeiro, eu acho que nós precisamos rever a questão realmente da política de segurança. Eu acho que não dá para a gente corrigir com essa política que nós temos hoje. Eu sempre parto do seguinte princípio, Renata. Violência gera violência. Certo? Se você coloca bandidos armados de um lado, policiais armados de outro, e a prioridade é usar armas, evidentemente que ora morre policial, ora morre bandido, ora morre inocente, e isso acaba indo para dentro das escolas também, essa violência. A violência, certo? Ela não nasce nas escolas. A violência nasce realmente nesses conflitos que nós temos. Agora, o caminho é você investir, certo? Investir na educação, investir na formação, né? Nós estamos com um absurdo aqui. A Lívia ainda vai responder esse questionamento, mas aproveitando essa sua resposta, se eleito, o senhor seria, numa suposta votação, seria a favor do armamento civil? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, certo? O caminho não é armamento, nós temos que investir na inteligência. Eu acho que os policiais nós temos que investir em inteligência, investir inclusive, pagar bem, dar condições para eles trabalharem, certo? E primeiro lugar que nós temos que fazer é estancar. Nós temos que ter política de estancar que não venha mais gente para o tráfico, para a violência, para a criminalidade. Nós não podemos... Não adianta você querer corrigir aqui, enquanto está vindo cada vez mais pessoas para a criminalidade, pessoas para o tráfico. E tem que combater o tráfico, porque o que leva a maior parte à violência é realmente o tráfico. Com que realmente se compra esses armamentos? É com dinheiro do tráfico. Então é preciso corrigir. Primeiro estancar e aí realmente começar a corrigir. Agora, tem que mudar o sistema também carcerário. Não é possível continuar do jeito que está, quer dizer, um amontoado de pessoas, né, certo? Que não recupera absolutamente ninguém. É preciso realmente rever todo o sistema carcerário, todo o sistema de segurança, Renata. Até o momento parece que assim, não tem muita gente no Congresso com vontade de fazer esse tipo de mudança, né? Vamos. O armamento civil, a aposta é aí as próximas eleições, Lívia. Pois é, e aí você tem lá a bancada da bala, né? O Congresso tem a bancada da bala. O que você pode esperar? Com certeza. E você, Lívia, é favorável ao armamento? Eu discordo um pouco do civil? que o meu colega, que também é servidor, falou, porque assim, eu acho que só ampliar o trabalho da Ronda não resolve, porque não está na raiz do problema, né? Eu acho que pra gente, é um pouco no caminho do que o Arthur falou, o que a gente precisa pensar é nas oportunidades desses jovens, no repertório que eles têm. E isso a gente consegue mudar como? Através de opções culturais na região que eles vivem. A gente tem que combater a ociosidade juvenil.
A gente tem que ter... E essa questão está diretamente relacionada à cidade, à localização, onde eles moram, a que distância eles estão dos equipamentos culturais, né? Como que a gente distribui a população pelo nosso território. Depois até tem um assunto que eu quero tratar um pouco, que é a ampliação do perímetro urbano e as consequências disso, né? Mas eu acho que é através da educação e da cultura que a gente vai poder mudar essa questão. Todo respeito à ronda escolar, eu acredito que ela é super importante, mas para a gente combater de fato esse problema, a gente vai ter que ir na raiz dele, que é o comportamento dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes, e por que eles agem dessa maneira, que está por trás disso, a criação que eles tiveram e as oportunidades de sair dessa vida que eles conseguiram encontrar no seu caminho. E você, Júnior, é favorável ao armamento civil? A cultura brasileira não tá para ter uma corrida armamentista. Tá? Se todo mundo pudesse andar armado, cada pessoa tem um temperamento. Uns são mais calmos, outros são mais explosivos. Eu falo no meu caso, tá? O guarda civil municipal, o policial civil, o policial militar, é um treinamento rigoroso para que se possa portar uma arma. Tá? Então tem toda uma burocracia, tem todo um trâmite, tem todo um preparo. Como que você vai pegar e liberar um armamento para todo mundo? Você vai passar as mesmas coisas? Então, assim, o meu ponto de vista para se liberar arma para todo mundo hoje, tá? Fica difícil. Não é uma coisa assim tão fácil de se debater num primeiro momento, não. Temos outra pergunta aqui, também relacionada à violência, é da Pamela Vanessa Ferraz, pelo Facebook. Ela pergunta: devido ao grande aumento de violência contra a mulher e a possibilidade de ter o botão do pânico como uma das ferramentas para coibir a violência, mas somente em casos extremos ou com medida protetiva, seria possível propor lei pelo qual pudessem ter um aplicativo com acesso para todas as mulheres? Alguns dos candidatos têm alguma estratégia nesse sentido, mulher vítima de violência doméstica? Sempre eu que estou começando, vocês preferem começar? Fique à vontade. Eu acho todas essas iniciativas muito importantes, né? Parabenizar os envolvidos aqui na cidade pelo botão do pânico, mas, novamente, a questão da violência contra a mulher tem várias atuações que a gente tem que investir e a gente já tem algumas leis, a gente só precisa aprofundar nelas e tornar efetivas as medidas que já estão lá. O que acontece? O problema da violência contra a mulher é o homem agressor. É o homem agressor. Então, assim, nesses casos extremos, eu acho super bem-vindos aplicativos, e a gente já deve ter alguns disponíveis, inclusive tem um aplicativo do 180 que você pode, ele tem, já está disponível como fala, nas plataformas. Nas plataformas, ele é bem interessante. Já existem aplicativos que falam as rotas mais seguras para as mulheres. Olha que absurdo, a gente precisa ter as rotas mais seguras para a gente se deslocar na cidade, né? Então, mas o problema é o homem agressor, e está previsto no artigo 35 da Lei Maria da Penha a criação de grupos reflexivos para o homem agressor. Como a gente estava falando, que o sistema carcerário não resolve, né? As pessoas que vão para lá, muitas delas, né? Existem casos muito louváveis de recuperação. Inclusive, a minha secretaria contrata mão de obra do Centro de Ressocialização. Existem iniciativas que funcionam, mas a grande maioria das pessoas encarceradas acabam saindo pior do que entraram, porque não conseguem ser recuperadas no sistema que está lá. Então, o que acontece? Por exemplo, com relação à criação de grupos reflexivos, pode ser feita uma parceria com o Judiciário, que é a recuperação, de fato, desses homens, para que eles... Porque prender o homem agressor vai resolver também? Como é que vai? Eu acho que é importante que ele seja punido, sim, né? Mas ele pode, por exemplo, não se envolver mais com aquela mulher e agredir uma próxima companheira, né? Então, a gente tem que pensar em situações que, de fato, resolvam a raiz do problema, que é o machismo, que é estrutural na nossa sociedade. E se ele é estrutural, a gente tem que ir na raiz, e a gente tem que ir em várias ações. Mas, por exemplo, a criação de grupos reflexivos, que, inclusive, é um pedido do grupo coletivo Voto Mulher, no começo do ano passado, para o prefeito Mário Botion, que até hoje não foi atendido, né? Existem várias cidades que têm esses grupos reflexivos, que têm ótimos resultados. Esse é o grande problema, né? Muitas vezes o que falta é boa vontade, né? Vontade política, e por isso que a gente precisa de mulher na política, né?
Então, e até aqui é um questionamento, um comentário que fizeram aqui, eu até me perdi, mas assim, as pessoas estão desacreditadas, não vou votar em ninguém, são muitos pré-candidatos, e todo mundo fala agora, mas depois não cumprem nada, então as pessoas estão desacreditadas, né? Eu tenho uma sugestão para a pessoa que disse isso, que eu entendo perfeitamente essa colocação, mas é acompanhar a rotina dessas pessoas depois também, né? Porque pode ser que a gente seja candidato na próxima vez, e aí... Porque, assim, é difícil, né? Foram 500 candidatos a vereador em Limeira, né? Você rastrear tudo o que eles fizeram é realmente difícil, mas para acompanhar o dia a dia dessas pessoas também, as postagens, eleitos, as páginas... Pelo menos os eleitos, né? Não, até desses que falam, só aparece, né? Porque uma vez uma moça falou isso numa palestra, mas ela não estava acompanhando a todas as mulheres que estavam ali. A gente tem muitas histórias do nosso dia a dia, né? Então a gente precisa da militância na cidade. Tem vários grupos, não só partidários. Da violência contra a mulher, Arthur, o que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que é importante, o botão do pânico, ele é importante. Como é importante também sempre denunciar. Agora, o que precisa é o Estado dar segurança para quem denunciou. Você defende o endurecimento da lei penal? Sem dúvida, eu acho que tem... Mas por que o Congresso não consegue fazer isso? Pois é, porque as pessoas que estão lá não têm compromisso com a sociedade. Essa que é a grande questão. Por isso que nós estamos aqui realmente para tentar mudar isso, né, Renata? Agora, eu acho que eu quero fazer um pequeno comentário aqui que eu acho que é importante, certo? Falar da participação das mulheres. Sabe quantos % de mulheres estão sendo realmente aí pré-candidata? 15% a cargos executivos. Entre todos os partidos, apenas 15%. Quer dizer, é a minoria da minoria. Agora, quando você vai, por exemplo, para o legislativo, aí é obrigado realmente a ter 30%. Só que o que acontece? A maioria dos partidos não investe nas candidaturas das mulheres. E aí fica difícil realmente para você conseguir. Por que você acha que existe isso? Aí apoio porque até é discriminação mesmo. Não é só isso, Arthur. A maioria dos partidos discrimina. Não sei, a razão, certo? A razão. Eu tenho algumas. Pode falar. O que acontece? A gente acumula muitas funções. A gente tem a questão do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, do cuidado das pessoas idosas. Isso tudo recai sobre a mulher. E, além de tudo, tem a questão de ser bonita, ser linda, né? A gente dedica muito tempo das nossas vidas às outras pessoas. E para sustentar a casa, além de trabalhar, tem todas essas funções. Então, a participação política... É muito importante. E isso, por exemplo, se os partidos tiverem alguém para cuidar das crianças, será que as mulheres não vão começar a frequentar mais as reuniões? Né? Na verdade, poderia dividir. Uma vez fica o marido, outra vez fica a esposa, mas como é que acontece isso? Está dentro de cada casa, né? Então, os partidos poderiam dar esse suporte para que as mulheres consigam participar da vida política também. Não tenho a menor dúvida de que a responsabilidade dos partidos deve ser chamada sim. Sem porque dúvida. São alguns representantes que muitas vezes são cobrados, alguns militantes, né? Mas os partidos... que precisam ser muitas vezes cobrados e eles não são. Agora, Renata, eu queria responder na pergunta realmente sobre o botão do pânico aí. O Júnior vai falar depois. Eu acho que é importante isso, certo, né? Denunciar sempre. Agora, o Estado tem que ter sua responsabilidade e dar segurança para quem denunciou. Agora, por outro lado, nós temos uma situação realmente crítica. Saiu aí, inclusive, ultimamente, aí uma pesquisa de 2016, certo? E as 10 cidades que tiveram o menor número de criminalidade, né, certo? De homicídio, né, deu 6,2 a cada 100 mil habitantes. Essas são as melhores. E as 10 piores, 25 homicídios a cada 100 mil habitantes. Quer dizer, nem as 10 melhores você pode considerar que está bem. Que está isenta disso. Claro que não. Sim. Então, eu acho que é preciso mudar a política realmente da questão da segurança. É preciso fazer uma mudança radical nisso e para que a gente possa realmente... Agora, tudo começa por investimento na educação, investimento realmente desde as crianças, certo? Para que a gente possa realmente construir, né, um país onde a gente possa viver em condições dignas e com segurança. E você, Júnior? Bom, Limeira hoje conta com a Casa da Mulher Vitimizada, conta com a Casa de Acolhimento, tem a Patrulha Maria da Penha, que é feita pela Guarda Civil Municipal, conta com o botão do pânico, onde fica um dispositivo móvel na central do 153,
e fica com os agentes na viatura. Então, a partir do momento que ele é acionado, até que o agente esteja próximo da pessoa que o acionou, a gente consegue estar monitorando em tempo real tudo que a pessoa está falando para ela, nós ouvimos através desses aplicativos. O aplicativo, ele veio aí para somar. O que dá para melhorar nele? Tá, o que dá para melhorar no aplicativo... Mas como deputado, o que seria possível? Sim, o que seria possível fazer? Você ter uma assistente social que acompanhe todas as mulheres que são vítimas. E que a mulher que seja vítima de agressão doméstica, realmente ela vá, solicite a viatura no local, faça o boletim de ocorrência na DDM e dê prosseguimento. Porque ela ser agredida, chama a viatura, faz lá um TC, depois não dá prosseguimento, ele não chega no fórum, ele não chega para o promotor, então ele fica ali, ele fica parado. O pessoal da Polícia Civil vai, chama, já não quero mais representar. Então depende da representação da pessoa agredida para que isso aí dê continuidade. Houve o boletim de ocorrência, você foi agredida, o que dá para se fazer para melhorar? Você ter uma assistente social para ir na casa, conversar com a mulher, verificar o que está acontecendo, chamar o agressor para sentar, conversar, ver o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, nada justifica a agressão. Nada justifica a agressão. Mas como tem, vamos achar um mecanismo. No meu ponto de vista, um mecanismo de saída, num primeiro momento, seria esse. Eu preciso falar de uma coisa muito importante. Temos muitas outras perguntas. É bem rápido. Tá acabando o programa. Não tem a ver com o aplicativo, mas tem a ver com a prevenção de violência contra a mulher e não só, também contra a LGBTfobia. O que acontece? Tem uma notificação que ela é compulsória pelos agentes de saúde, que é a notificação de violência de gênero algumas outras. O que acontece? O agente de saúde, quando ele recebe essa informação, ele é obrigado a preencher essa ficha, né? E que isso geram dados, geram números, depois vai ser feita uma investigação a respeito. Não é exatamente uma denúncia. Então, assim, a pessoa pode não ter ido na delegacia denunciar, mas o agente de saúde é responsável, é obrigado a fazer essa notificação. O que acontece? Uma coisa que poderia ser feita é passar para os agentes da educação também. Os servidores da educação, quando tiverem contato com esse tipo de violação, também fazerem essa notificação, porque aí a gente vai saber os dados, e sem os dados a gente não consegue fazer política pública. Então, esse é uma outra maneira da gente combater essa violência. Agradecendo então a pergunta da Pamela, que foi sobre obrigada, isso. Pamela. E a Isabeli também, né, Renata? Só faz a menção, mas eles já falaram sobre o assunto. Sobre o assunto. Né? A Isabeli Carvalho, ela também disse... Um abraço a Isabeli, que participa do programa. Obrigada, né? Isabeli. Ela diz que, considerando que uma das mais atuais agendas políticas deste país é a agenda LGBT, e partindo da premissa de que uma democracia não pode ser plena quando não observa com carinho e responsabilidade as pautas LGBTs, ela gostaria de saber dos candidatos, se vocês puderem ser sucintos, que nós temos mais outras perguntas muito importantes. Temos 15 minutos aí, não é, Nani? Vou tentar roubar um pouquinho, viu? Vamos, porque tivemos alguns probleminhas técnicos que justificam. Né? A gente vai atrasar um pouquinho. Ela gostaria de saber, assim como os partidos observam e se comprometem com essa agenda. A agenda LGBT. Júnior. Bom, um abraço para a Isabeli, a conheço. Que a gente tem um princípio é respeitar todo ser humano, né? Quer ele seja heterossexual, seja homossexual, seja da classe LGBT. Então aí é uma discussão que a gente teria que... Eu até quero conversar com ela pessoalmente, ver quais são as reivindicações, tá? Para colocar junto na minha plataforma de governo para vir apresentar para a classe LGBT. Tá? Que é uma pessoa mais do que esclarecida na área, é a Isabeli. E você, Arthur, como futuro deputado federal, né? Se for eleito, vai legislar para essa categoria? Nenhuma discriminação. Eu acho que nós temos que apoiar cada um vive realmente como quer viver. Eu acho que esse é um direito que nós... Aliás, a nossa Constituição Federal garante isso. É uma pena que realmente não se cumpre, né, certo? Eu acho que todos têm o direito... E temos que respeitar. Primeiro, respeitar. Nós temos que ter respeito. O fato de você concordar ou não concordar é uma outra questão. Mas o respeito tem que ter. Eu acho que a partir do momento que nós respeitamos cada um como cada um
for, eu acho que a partir daí a gente começa realmente a construir um país, né, que todos possam viver bem. Eu acho que nenhuma discriminação. Lívia? Eu acho o seguinte, enquanto deputados federais, se formos, né, somos pré-candidatos, respeitar não é suficiente, porque esse desrespeito existe. A estimativa de vida das pessoas trans no Brasil, vocês sabem qual é? 35 anos das pessoas trans no Brasil. O Brasil é o país que mais mata LGBT e mais mata transexuais. Então, assim, a gente precisa de políticas efetivas que combatam isso. Então, tem que ser na educação, sim, mas além disso, a gente precisa de muitas outras ações. Por exemplo, com relação ao emprego. Porque essa classe sofre muito com o desemprego porque não é aceita socialmente. 90% das mulheres trans estão na prostituição. Vocês acham que é por livre e espontânea vontade que estão lá? Não é, porque não conseguiram emprego em outras áreas. Né? O que acontece? Por exemplo, muitas vezes foram expulsas de casa, não conseguiram concluir os estudos, né, para ter uma qualificação melhor, para poder se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, são assuntos muito importantes que a gente precisa encarar esses dados. Não me dá muita vergonha enquanto brasileira esses índices. Então, a gente precisa de políticas efetivas quanto a isso, em várias instâncias, na educação, na saúde, na empregabilidade e várias outras também. Só para completar, eu acho que é importante isso, certo? Quando eu falo em respeito, você tem que exigir. Eu acho que mínimo, né? O Estado tem que punir quem realmente não respeita e quem realmente agride, né, certo? Essas pessoas, eu acho. Mas então, acredito que o Estado justamente não pune porque não tem interessados no Congresso que Exatamente. se disponham a endurecer as penas para os agressores. Mas vai punir, vai pôr na cadeia, vai melhorar? É a educação a solução. É a educação. Paralelamente à educação. Não, é isso. Mas é vocês que respondem, aqui é que eu me empolgo. Não, tem que punir também, né? Eu acho que isso coíbe, mas não só, porque não resolve, né? A pessoa fica um tempo, sai e continua agredindo se ela não tiver uma transformação de fato. Muito bem, 9h20, eu quero saber a opinião dos três em relação ao MST. Nós estamos pegando causas federais, né? Limeira aí é palco de ocupações na região do Horto. Quero saber se vocês são favoráveis a este movimento e o que pretendem fazer se forem eleitos. Quem começa? Posso? Vai, Arthur. Bom, eu acho que em primeiro lugar é o seguinte, nós precisamos urgentemente de uma reforma agrária realmente no nosso país, já passou da hora, não é certo? E eu tenho uma opinião, talvez, pode ser que uma grande parte não concorda. Eu acho que quem tem que fomentar a reforma agrária tem que ser o município. O município tem que começar pelo município. Limeira, quais são as áreas que realmente pode ser transformado numa reforma agrária? Vamos ver? Tá, eu acho que esse é um problema federal, mas o município é que teria condições. Quais são as pessoas que residem aqui no município que têm alguma afinidade para trabalhar na terra, para poder produzir e tal? A partir daí, eu acredito que a gente faria uma reforma agrária que atendesse realmente a necessidade. Agora, o que acontece? A reforma agrária acontece através de invasões, certo? Por que tem que esperar primeiro invadir uma área para poder realmente fazer a reforma agrária? E aí são conflitos realmente que acabam acontecendo. Eu acho que o município tem que ser responsável por verificar as áreas, analisar dentro do município as pessoas que têm afinidade com a terra e aí apresentar para o INCRA, que é um órgão federal, olha, nós temos essa área onde pode realmente ser feita a reforma agrária e pode ser assentado aqui pessoas que podem trabalhar com a terra. Eu sou dessa opinião. Júnior. Vamos lá, invasão do Horto. Todas as pessoas que lá estão acampadas são limeirenses? Não. Todas as pessoas que estão invadindo, eles têm um acompanhamento? Acredito que sim. Então, o que tem que ser feito? Realmente ter RG, CPF desse pessoal, levantar se realmente eles não têm moradia, porque na sua grande maioria, não todos, mas na grande maioria das invasões, a maioria deles, eles têm residência fixa e estão ali buscando um pedaço de terra a mais. Tá? Então tem que se fazer, pegar uma canja aí na resposta do Arthur, de repente passar um pouco dessa responsabilidade para o município, para que o município fiscalize e realmente informe quem tem realmente o direito de repente estar ali ou não. Mas o município já é contrário, né? O município já está em litígio com a União em relação a essa área, né?
Lembrando, né, que quem tem a sua casa, quem tem ali o seu lugar para morar, não deveria de estar ali, ocupando, de repente, o espaço de uma pessoa que realmente necessita. Lívia. O Júnior falou de 2 assuntos diferentes, né? Uma é a questão da moradia, a outra é a questão da produção agropecuária, né? O fato da família ter moradia não significa que ela... Mas se ela invadiu lá é porque ela quer Não, morar porque ela ali. quer produzir. Ela quer produzir, ela quer terra, não uma casa exatamente. É diferente, né? São 2 problemas que a gente tem que encarar. E, aliás, foi ótimo o gancho, porque aí eu vou falar a respeito de uma outra área. O que acontece? O horto é uma área da União. Não é uma área municipal. Então, quando falam o horto é nosso enquanto brasileiros, não é nosso enquanto município. Tem uma área que é nossa, que é da Municipalidade de Limeira e que está sendo levada de uma maneira muito estranha nessa gestão, que é a área do aeroclube, tá? Que, inclusive, poderia ser usada para moradia, que é o segundo problema que agradeço o gancho que você me deu. Então, assim, o aeroclube é nosso. O que o prefeito tem de proposta? E antes de fazer qualquer coisa, tem que consultar a população. Mas, voltando à questão do MST, o que acontece? A questão do sem terra em geral no país está banhada de muito desconhecimento, muita informação enviesada, e a gente não busca saber as verdadeiras questões. O que acontece? Quando a família ela está participando da reforma agrária, ela não fica dona daquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra fica para o INCRA. Porque aqui em Limeira, a gente tem essa área da União, que foi ocupada pelas famílias, e ela é próxima da Anhanguera. Então, tem muita gente que fala assim, eles vão fingir que eles querem produzir, daí eles vão pegar a terra e vão vender, porque é perto da Anhanguera. Gente, a terra não fica na propriedade da família. A família tem a posse, a propriedade continua sendo do INCRA para a produção agropecuária. A partir do momento que aquela família não mais desejar fazer produção agropecuária, ela se desloca de lá e essa terra é passada para outra família. Então, existem muitas más informações, assim... Desconhecimentos propositais, porque tem gente que sabe disso e não divulga porque tem outras intenções por trás disso. Então, a questão da reforma agrária tem que ser estudada, tem que ser explicada corretamente para a população, porque esses boatos acabam levando a opinião pública. Bom, aproveitando o gancho, o que vocês acham do governo Mário Botion? Ele está governando já, não? Bom, primeiro é o seguinte, é um fracasso total, né, certo? Essa é a minha opinião, certo? Eu tenho conversado com muita gente aqui na cidade, certo? E, infelizmente, não disse ainda para que veio, tá? Eu acho que eu começaria a questão realmente da saúde, né? Quer dizer, setor tão importante, nós ficamos praticamente aí quanto tempo sem sequer um secretário da saúde, certo? Quer dizer... Foi recém-nomeado agora, né? Ele criticou tanto, né, certo, o governo anterior de buscar gente lá fora e a situação obrigou ele também a buscar alguém de fora, né? É interessante isso, né? E o que eu acho que queria deixar claro com relação ao governo de Limeira, é importante que, para mim, o governo que não governa, certo? Ou que não procura governar com a sociedade, ouvindo todos os representantes de todos os segmentos da sociedade, não vai dar certo. O governo anterior também não deu certo, por quê? Porque não ouviu realmente os segmentos da sociedade. E aí eu acho que o Botion comete o mesmo equívoco do governo anterior, certo? Que não ouve a sociedade, não discute. Não adianta você ir lá nos bairros, ouve, mas e aí? Qual é o planejamento para você colocar todas essas questões em prática, né, certo? Então é lamentável e eu tenho ouvido muitas pessoas realmente aqui na cidade com que eu tenho conversado. Infelizmente, este governo não tem, pelo menos até aqui, né? Mas ainda é tempo de ele rever realmente a sua gestão e procurar melhorar para que essa cidade possa realmente ter uma condição melhor. E assim, eu acho que nós tem uma crise, mas os municípios que têm uma gestão eficiente sofrem menos com a crise. Lívia. Bom, vou pegar o gancho do prefeito no bairro, e se a gente fala que ele não ouve, ele vai dizer que tem o prefeito no bairro, né? Só que acontece, essa iniciativa, que é importante, é interessante, ouve as pessoas individualmente.
né? E o que eu acho que falta é ouvir a coletividade em eventos específicos para tratar determinados assuntos, por exemplo. Isso fica como uma sugestão. Aliás, ouvir o servidor também seria uma boa ideia. Porque o que acontece? Com relação a, por exemplo, planejamento urbano, essa gestão está uma negação. É desesperadora a situação do Departamento de Planejamento Territorial, por exemplo, né? Então, o que acontece? Uma das ações que esse governo fez foi ampliar o perímetro urbano, uma coisa que vai na contramão do urbanismo contemporâneo, que é de você tornar a cidade cada vez mais compacta. Então, você diminui as distâncias dos deslocamentos diários para ir para a escola, para ir... Porque também tem outra, né? A mulher sofre muito mais para esses deslocamentos do que o homem, porque o que acontece? Os homens têm o deslocamento, vai para o trabalho e volta, né? E a mulher tem todos esses outros que precisa atender a família, atender a casa, né? Então, só um dos exemplos do que... Então, a gente espalhar a cidade... Vamos pensar, por exemplo, coleta de lixo. Como que funciona? Se você tem mais território, você vai ter que levar isso para uma área maior. A questão da iluminação pública, que pode ser... Provavelmente vocês vão perguntar para a gente, porque estão perguntando para todos os pré-candidatos, né? Favorável? A taxa? Eu sou contrária, né? E eu acho que a gente tem que aprofundar o debate. Por exemplo, se a gente espraia a cidade, a gente espalha a nossa população por um território maior, a gente vai precisar de mais iluminação. Então, como é que coloca essa discussão da taxa de luz e amplia o perímetro urbano? Isso é um contrassenso, né? E foi feito de que forma? No Complan. De que forma que isso acontece? As reuniões do Complan, por exemplo, são de manhã. Como é que a população pode participar? Como que a população pode estar atenta? Público, é né? aberto ao público. O que adianta se acontece de manhã, durante o expediente, durante a semana? Então, assim, são coisas... Quem está decidindo isso são quem? Os poderosos, né? E aí, a população que vai sofrer. Né, com relação... Agora o governo Mário. Vou voltar à questão do governo Mário e fazer 2 elogios. Vai que o Júnior tem que opinar também. É o programa de ginástica laboral. Queria agradecer que a Paula está tocando isso. Tem a corrida com treino de corrida com os servidores também, agradecendo os professores, o Felipe e a Lídia. E, assim, isso é realmente uma atitude importante e interessante que essa gestão colocou. Não vou ser ingrata e vou admitir... só o servidor também, né? Não, beneficiando o servidor, a gente vai beneficiar a cidade como um todo, porque vai evitar o número de afastamentos por problemas de lesão de esforço repetitivo, né? Várias outras coisas. Então, isso consequentemente, melhora a população também, né? A própria saúde do servidor estando melhor, ele vai estar mais disposto, ele vai ter mais condições de atender a população adequadamente. E a outra é a questão da assistência técnica pública gratuita para as famílias de baixa renda, que ele, atendendo à lei federal, manteve nessa gestão e é uma coisa que precisa ser reconhecida. Mas com relação ao planejamento urbano, tá bem grave a situação de Limeira, viu? Júnior. O governo do prefeito Mário Botion, que começou ano passado, eu mais alguns amigos conversando até a respeito disso, o que nós avaliamos? O governo dele, na realidade, começa esse ano, porque é esse ano aqui que ele tem o dinheiro público para que ele faça. Porque o dinheiro do orçamento do ano passado é dinheiro que foi deixado pela outra gestão. Tá? Era dinheiro que já tinha lá uma série de coisas que ele tinha que dar continuidade. Então, esse ano aqui que ele tinha que ter sentado com os secretários dele, ter elaborado e está colocando em prática o que ele prometeu em campanha. Tá? Agora, se ele não está fazendo, cabe à população que votou nele refletir isso aí, porque daqui mais 2 anos e meio, vai ter novas eleições aí para prefeito. Você acha que a reforma da Previdência é um mal necessário? Olha, eu sou contra. A reforma da Previdência? Eu sou contra a reforma da Previdência. Arthur? Claro que não. A reforma previdenciária é realmente mais um meio que eles estão buscando para, inclusive, favorecer a previdência privada. Isso é dentro da previdência privada, que querem acabar com a previdência pública para que eles possam realmente estar aí ganhando mercado. Tanto é verdade de que quando se colocou em pauta a reforma da previdência pública, certo? Cresceu o número da previdência privada. E isso é uma questão realmente, e nós debatemos muito isso, nós fizemos inclusive frente para não permitir a reforma previdenciária, mesmo porque ela não é deficitária. Isso é conversa mole, certo? É para querer convencer a sociedade de que a Previdência é deficitária. Não é. A Previdência não é deficitária, foi feita uma CPI, inclusive. CPI comprovou
de que não é deficitária. O que precisa realmente é ter uma boa gestão na Previdência para que possa realmente pagar todos os direitos dignamente a todos que contribuíram para a Previdência. O que a Previdência precisa reformar, sim, fazer que os grandes grupos econômicos paguem Previdência, certo? Os maiores devedores são os principais bancos que devem para a Previdência Social. A JBS deve para a Previdência Social, certo? E não paga, e o governo não cobra. E aí quer realmente reduzir, né, o benefício, que não é benefício, o direito dos trabalhadores que adquiriram da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu auxílio-doença, seja qualquer for. Eu acho que isso é um absurdo. E vou alertar aqui a sociedade, hein? Tome cuidado, porque a eleição é dia 7 de outubro. Eles vão querer, nesse período, depois de 7 de outubro até final de dezembro, querer colocar a reforma da Previdência. Vamos ter que ficar muito atento a isso. Lívia, a sua opinião? Sou radicalmente contra. Reforço tudo isso que o Arthur falou e queria fazer até uma observação com relação a falar que é deficitária. O governo dá muitas desonerações fiscais para empresas. Inclusive, no estado de São Paulo, isso está sob sigilo. Né? O que acontece? 14 milhões e meio de... 14 bilhões e meio em 2017 de desonerações fiscais. Então, o que acontece? Isso é o que se gasta com educação fundamental, a USP, Unicamp, Unesp e o Centro Paula Souza. Isso é o que está sendo perdoado. E assim, o que acontece? O que está sendo revertido dessas desonerações fiscais? Está sendo gerado emprego? Não se sabe, porque isso está escondido. Então, a gente precisa tratar com seriedade e a fundo essas questões das desonerações fiscais, porque falar é deficitário. E completamente contra a reforma da Previdência. A gente sabe a quem beneficia isso e não é o povo brasileiro. E perguntas também pelo nosso WhatsApp do Joverlane Albuquerque, ele participou também pelo Facebook, ele faz uma pergunta só aos três, ele cita aqui as mudanças que tivemos com a aprovação do teto dos gastos, né, a emenda constitucional 95, que foi um retrocesso ao SUS, à educação pública, e aí ele pergunta se vocês forem eleitos, né, como que vocês pretendem construir políticas nesses campos frente ao congelamento de gastos aí da União? É uma boa pergunta. É questão de pegar a equipe, sentar, traçar metas e vir apresentando ao pessoal. E apresentar no Congresso para que isso daí a gente tente ou reverter de uma forma favorável à população. Arthur? Totalmente contra essa questão, realmente. Primeiro, é preciso construir uma política totalmente diferente, quer dizer, foi um absurdo. E eu acho engraçado, né? Os deputados que votaram a favor do limite de gasto, aí depois fica pedindo dinheiro, com o chapéu na mão, pedindo dinheiro lá para cobrir alguns buracos na saúde, na educação e tal. Quer dizer, você vota, certo? Para não haver investimento na saúde, não haver investimento na educação, e depois você vota 2 vezes para não investigar o presidente da República. Eu acho um absurdo isso. O parlamentar tem o dever de fiscalizar. E aí ele vota contra a investigação do presidente da República. Certo? Aí ele vota a favor de uma reforma trabalhista que também atinge a Previdência Social, porque esse PJ tira o trabalhador que é empregado, aí o patrão não precisa pagar parte dele de Previdência, porque o PJ, só ele que paga, quer dizer, diminui 2/3 de contribuição na Previdência, quer dizer, faz tudo isso e depois fala que tem que reformar a Previdência. Quer dizer, é um absurdo. Esses deputados que realmente votaram as 2 vezes, certo? Para não investigar, não era para caçar, era para investigar o presidente Michel Temer, que ia se afastar por 180 dias, se realmente ele fosse culpado ou ia preso, eu acredito que até ia preso, né, certo? Porque os indícios de prova eram bem fortes, né? Não, votou contra, certo? E aí depois vota a favor da reforma trabalhista e aí fala assim, eu trouxe, eu acabei trazendo aqui algum dinheiro para o município. A que custo? A que custo ele trouxe isso? Quanto está custando isso para a sociedade? Exatamente. Isso é um absurdo, certo? E é preciso realmente a gente mostrar para a sociedade precisa tomar consciência que isso é o que esses políticos estão fazendo.
estão votando contra a sociedade e depois realmente vai buscar lá verba, inclusive para depois querer. E o que é difícil, né, certo? Muitas vezes aí o prefeito acha que esse é o cara, né, certo? Lívia. Só uma correção, viu, Renata? Que é a Joverlane Albuquerque. Eu, cometi essa falha. Me desculpe, fazendo então a correção. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Essa emenda constitucional tem que ser revogada o quanto antes, né? É um absurdo, não tem condições de congelar por 20 anos os investimentos em todas essas áreas que essa emenda trouxe, né? É muito interessante o que o Arthur falou, porque é exatamente como eu penso. Como é que você vai lá, vota para não investigar o presidente que está fazendo tudo isso que a gente sabe, porque é o presidente que tem a maior rejeição de todos os tempos, né? E depois vai lá conseguir, né, a verbinha. Né? E aí, por que acontece? Mas faz sentido na lógica desse tipo de político? Faz sentido, porque aí ele ganha um destaque quando ele consegue essa verba específica para aquele ponto. Ela ganha destaque na cidade, como é que fica? Então, assim, eu me envergonho desse tipo de posicionamento de quem quer ferrar o país e se beneficiar com isso. Pessoal, então, revogada o quanto antes. Agora tá acabando mesmo, a gente já passou 10 minutos. Pelo menos 2 perguntas. Mas eles têm que responder rapidinho. Super rápido, em segundos. Olha, a gente pede desculpa porque, assim, muitas mensagens estão caindo agora aqui pra gente. A gente pede que os pré-candidatos, então, caso queiram interagir com essas pessoas, tem muitas perguntas muito interessantes aqui, se vocês puderem depois entrar na nossa página, na nossa página, exatamente, na live aqui, para interagir com essas pessoas. Ângelo Oliveira, o Gabriel Silva, o Wilson Bardini, o Anderson Ferraz, eles fazem mais ou menos o mesmo comentário, de que são muitos os pré-candidatos nessas eleições. E aqui, ó, o Anderson Ferraz, ele diz, é muita gente saindo candidato e um atrapalha o outro e não elege ninguém. É uma pena, enfim, as pessoas comentam muito isso. O que vocês querem dizer sobre Eu não acho que a gente tem muitos. Porque a gente estava fazendo um levantamento aqui, eu sou a única pré-candidata a deputada federal em Limeira. Eu não acho isso um grande número, né? Eu gostaria que tivessem outras mulheres junto comigo nessa questão. Então, assim, o que acontece também... então a gente tem que se unir. Unir a quem? Né? A gente tem que ver quem são essas pessoas que estão se disponibilizando, estão se oferecendo como candidatos na cidade e ver se nossas ideias são parecidas. Porque na maioria dos candidatos que eu vejo, dos pré-candidatos aqui na cidade, as minhas ideias não são parecidas com a deles. A atitude deles não seria semelhante à dos deputados do PSOL e que eu espero de um parlamentar. Então, eu não vejo possibilidade de me unir a eles, né? Existem algumas aproximações, mas não a ponto de fazer uma candidatura única, né? Então, de fato, para ter essa pluralidade de ideias, fica difícil se juntar a determinadas pessoas. Arthur? Olha, que bom que a gente tem bastante candidato, tem várias opções, né, certo? Eu acho bom isso. Eu acho que a concorrência é a alma do negócio, certo? Não é? Como política não pode ser um negócio, certo? É a alma realmente para que cada um possa fazer uma triagem. E se eu pudesse aqui dar uma orientação aos eleitores, certo? Vai conhecer o passado da pessoa. Conheça o passado. Quem foi essa pessoa? Certo? O que ela fez no seu passado e o que ela está dizendo hoje se condiz com o passado dela. Porque tem gente que tem um passado aí realmente, certo? Tenebroso, né? Mas só que agora parece que vira santo, aí fica bonzinho e tal. Então, olha, procure realmente analisar cada candidato e escolha bem o seu candidato, porque o seu voto está dando um cheque em branco para o candidato poder depois te representar. Júnior. Bom, a orientação que eu daria, e já servindo como resposta Você acha a que isso, são muitos candidatos, pré-candidatos? Não é que são muitos pré-candidatos. O que o povo limeirense, o que os munícipes de Limeira estão vendo? Quanto menos candidatos sai, se você não gosta de A, de B ou de C, a tendência é que esse voto saia da cidade. Então aí que o pessoal vem, o pessoal novo, o pessoal que está buscando uma mudança e começa a se lançar no cenário político. Então, pessoal, não vamos votar em branco. Vamos analisar a proposta de cada um. Tem os demais candidatos que vão passar por aqui. Tem a Lívia, tem o nosso amigo aqui, o Arthur. Tem eu que também estou aqui. Analise todos. Lê a proposta de cada um. Vê com quem você se identifica.
dentro das propostas de cada um, o pessoal vai estar aí na rua, conversando com a população, se aproxime do seu candidato, entendeu? E que essa aproximação não seja somente no período de eleição, seja uma aproximação que tenha continuidade pós a eleição. Tá? Então, a orientação que eu daria, já servindo como resposta, é essa. Até para atuar na política local, né? Participação nos conselhos, né? Nos movimentos. Você sabe mais ou menos de quantos votos você precisa para estar eleita? Então, mas a gente sabe que muitas definições ainda acontecerão, mas o que acontece? Na verdade, depende do quanto o partido como um todo vai ter. Né? Não dá para falar individualmente, porque depende do quociente eleitoral. Aliás, é muito importante que todo mundo saiba que quando se vota nas eleições tem 2 tipos de eleições, as proporcionais e as majoritárias. Né? Nas proporcionais, depende do quociente eleitoral, então depende de quanto o partido como um todo vai ter. A Mariana Conte, por exemplo, ela é suplente do Ivan Valente, ela teve 16.900 votos na última campanha para deputado federal. Então, não dá para saber. Arthur, você tem mais ou menos uma ideia? Olha, a gente fez um cálculo aí dentro do partido e tal, conseguindo o coeficiente, e acredito que com 70 mil votos eu consigo realmente entrar. Uma cadeira, né? Tem uma ideia? Dentro das reuniões que o pessoal da Estadual do Avante fez, contando com o coeficiente eleitoral do partido, com as pessoas que estão lá, se todo mundo conseguir atingir um percentual de voto, eu acredito que na faixa de 54 a 55 mil votos dá para chegar até Brasília. Muito bem. Momento final do programa, a gente vai ao vídeo da Medical, que teve um problema técnico no começo do programa, e na volta, para ir embora, eles vão falar qual vai ser o projeto de lei que eles vão apresentar se forem eleitos à Câmara Federal. Vamos então conferir aí essa boa notícia que a Medical, que é a nossa parceira, né, traz agora. Oi, pessoal, estamos na Medical para contar uma ótima notícia para vocês. Mas quem vai contar é o Dr. Luiz Pedro Prada Neto, que é diretor técnico da Medical, o presidente da Medical, que é o Dr. João Carlos de Almeida, e também o vice-presidente, Dr. Luiz Carlos do Amaral. Nani, você me ajuda a contar essa história? Com certeza, né? Uma ótima notícia, sempre lembrando que a Medical é referência em Limeira e região, e é por isso que essa recertificação foi alcançada mais uma vez. Doutor João, fala um pouco sobre isso, sobre este novo processo, né, essa auditoria pela qual o hospital passou. Muito bem. A Medical tem buscado, desde o seu princípio, atingir os melhores índices de qualidade no serviço que presta, já que tratamos da saúde e hoje da saúde de mais de 80 mil pessoas. E dentre essas certificações, que são normas, inclusive internacionais, que buscam tanto a produção de produtos com qualidade, como também a prestação de serviços com qualidade. E por isso que a Medical se candidatou a cumprir as regras e protocolos da ISO, e em 2009 nós conquistamos a primeira certificação, e este ano, depois de um trabalho árduo realizado por toda a nossa equipe, fomos recertificados. Agora, já na atualização da ISO, que passa a ser a ISO 9001-2015. E a recertificação, ela aconteceu a operadora, não é isso, doutor Luiz Pedro? O que é a ISO 9001, para quem não conhece? A ISO 9001, como outras metodologias de certificação, são padronizações dos processos que ocorrem dentro da empresa. No nosso caso aqui, principalmente em dois segmentos, na operadora, né, que trata de toda a parte documental e de acesso do usuário e que autoriza os procedimentos, e na parte hospitalar, na parte de assistência, né? Como o João disse muito bem, são várias certificações, são vários processos de recertificação, e tudo começa, eu acho que assim, uma visão interessante que a gente tem que ter é que tudo começa com a iniciativa da empresa. A empresa chama alguém aqui de fora, abre a sua casa, né, para que alguém de fora venha aqui dizer, olha, vocês têm um processo adequado, padronizado, que segue um padrão internacional de qualidade para todo mundo. Então, só o processo voluntário de pedir a certificação
eu já acho que é um crescimento muito grande na cultura da empresa. E o que eu achei muito interessante nesse processo, que foi inclusive o que eu disse para os nossos colaboradores, é que toda essa... É muito trabalhoso, né? Toda empresa que passa por certificação, ela sente um alívio muito grande depois do processo, porque tudo isso é muito trabalhoso. Mas dessa vez em particular, foi muito natural. O pessoal da auditoria circulou aqui pela administração, o pessoal continuou com a atividade natural do dia a dia, atendia o certificador. Então, o que isso traduz para a gente? Que a qualidade ela passou a ser cultura da empresa. Já não é mais um evento a certificação, ela já está na raiz, no DNA da Medical. Quer dizer, e o fato de vir um grupo de fora fazer isso mostra toda a isenção do processo, exatamente, né? Porque é alguém que essa auditoria chega, vocês têm que, como disse, abrir as portas, né? E aí tem a parte toda burocrática e também é avaliado o atendimento, que é o principal, né? E o que significa isso, doutor Luiz Carlos, para o paciente, para o cliente medical? O cliente medical pode ter confiança nos processos da medical, com qualidade no atendimento e segurança no atendimento. Isso já faz parte da nossa cultura, nós já temos várias certificações e isso cada vez mais implica em segurança e qualidade no atendimento. E doutor João, fala um pouco da Medical, os números da operadora. A Medical hoje conta com praticamente mais de 80 mil usuários, né, conquistados ao longo desses 42 anos de existência da Medical. Ela é hoje a maior operadora em termos de número de usuários, ou seja, tem a confiança desse número expressivo de pessoas. E no segmento empresarial, nós também somos detentores do maior número de empresas, inclusive empresas que há 42 anos ajudaram a fundar a Medical, estão hoje conosco até hoje, né? Então isso mostra, e principalmente em relação às empresas que são acostumadas a buscar certificações, como a própria ISO aplicada às indústrias, aplicada às outras áreas de atuação. Então, para o cliente empresarial, a certificação da Medical tem um caráter que é mais compreensivo até do que nós que estamos em outras áreas de atuação, não enxergamos com tanto conhecimento o que é uma certificação dessa. Eu acho que o Luiz Pedro e o Luiz Carlos colocaram muito bem, é que o sentimento de passar por essas avaliações está se tornando rotina. Então, o nosso grupo de colaboradores já não tem, a ansiedade já é menor, porque ela vai mostrar o que ela faz todo dia. Então ela não só faz aquilo na hora que existe o auditor, ela trabalha deste jeito todos os dias. Ela cumpre os protocolos, cumpre todos os procedimentos de maneira natural. Então fica fácil, né, até de demonstrar isso para um auditor externo. E a questão de ser um auditor externo, né, são pessoas que são credenciadas. Eles têm que agir de forma, não pode ser amigos, eles têm que vir aqui e vasculhar mesmo, vasculhar, né? E tentar achar alguma coisinha que a gente esqueceu, né? Então, por isso esse alívio depois de tudo, quer dizer, ela estava fazendo tudo certo e alguém viu que é mesmo certo, né? Então, parabéns então, à Medical, muito bem, pela recertificação da ISO 9001-2015. Deixou para falar. Muito bem, muito obrigada então a toda a equipe Medical. Para a gente ir embora, se vocês forem eleitos, qual vai ser o primeiro projeto de lei de Lívia Lazaneu, Arthur Bueno e o Júnior na Câmara Federal? Vai, dois ou um não dá, né? Vai lá, Lívia. Ué, toda pedra, vez papel, tesoura. Vamos lá. A gente tem tanta coisa para avançar, né? Tem tanta coisa para avançar, mas face aos últimos tempos, a gente teve muitos retrocessos, né? Então, assim, a gente tem muitas questões dos LGBTs, das mulheres, dos direitos humanos como um todo para avançar, e eu acredito que seria nesse sentido. Mas a primeira coisa que precisa ser feita não só pelos deputados, mas por todo mundo que entrar, né? Precisamos ver como que isso pode ser feito, é a revogação da Emenda Constitucional 95, né?
A primeira coisa que precisa ser feita, provavelmente não dá para fazer por um deputado federal. Né? O candidato do PSOL pretende fazer uma consulta pública, né? Então, eu acho que seria nesse sentido, se não for com relação aos direitos humanos. Arthur? Muito bem. Primeira coisa que eu quero fazer, me elegendo deputado federal, é revogar a reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017. Mas como você consegue isso sozinho? Claro, eu acho que eu quero ter uma atuação totalmente diferente do que esses deputados e senadores fazem hoje. Hoje é toma lá e dá cá para aprovar projeto. Eu quero realmente legislar com a população. Eu quero ir para os estados e os deputados que estiverem contra realmente a sociedade, que a sociedade daquele estado realmente pressione ele e faça com que ele vote a favor dos projetos da sociedade. Eu quero legislar com a sociedade. E também, claro, esse limite de gasto tem que ser revogado imediatamente para que nós possamos ter melhores condições na saúde, na segurança, certo? Isso é fundamental. Esses são as primeiras iniciativas que eu quero ter dentro do Congresso Nacional. E você, Júnior? Montar uma lei e aprovar uma lei onde a gente consiga, dentro da educação, preparar melhor os jovens para o mercado de trabalho e assim afastá-los da marginalidade que hoje está assolando aí a juventude. Muito bem, acabou o programa, foi muito bom. Só reforçando o que a Renata disse. E sempre aquela sensação de que faltou muita coisa, falta mesmo, gente. A gente não tem tempo, tem muitos candidatos aí pra gente entrevistar, a gente já ultrapassou, aí, até por conta de problemas técnicos e também porque hoje são 3 aqui no estúdio, então, por isso que o programa passou um pouquinho do tempo, mas sempre lembrando, as perguntas estão disponíveis aqui, agradecendo o Fábio, o André, o Roger, a Joverlane que participou, o João Alexandre, a Shirley, a Pamela, o Arthurzinho Filho também estava aqui acompanhando. Abraço. Pessoal do PSOL Limeira. Os abraços também. O Giovanni Brum, o Anderson Nascimento. Os dois. Olha Os só, dois são. a Gisele, a Núbia. A Núria. Núria. Pode ser a Núbia também. Pode a Núria, ser. tô mandando um abraço pra Núria O também. Leandro Bergantin também, que falou sobre o aborto no nosso programa. O Gabriel Silva Gabriel. A Angélica Maria Rosa. A Isabel. O Jailton Luiz também, que deu uma puxadinha na nossa orelha, falou que o público tem que participar mais. Boa, Jailton. Na próxima você participa. O André Montanheri, muito obrigado, então, vocês pela participação. Foi muito bom o debate. E a gente segue na semana que vem, aí na terça, né, Renata? Aí com mais uma rodada daí na de terça-feira, entrevistas. exatamente. Lembrando que excepcionalmente nesta semana, nós tivemos de fazer na quarta por conta da sessão ordinária ontem na Câmara Municipal de Limeira, devido ao feriado de segunda-feira. E já podemos, Nani, dizer quem são os pré-candidatos da próxima terça-feira. Então, pré-candidato a deputado estadual, doutor Júlio César Pereira dos Santos, vice-prefeito de Limeira. Silvio Félix da Silva, pré-candidato a deputado federal. E Cláudio Marques, Silvio Félix do PDT e Cláudio Marques do PT. Pré-candidato a estadual. A estadual, doutor Júlio, pelo PSC. Exatamente, é o programa da semana que vem. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Grande abraço a todos. Tchau, Rê. Tchau, até terça. Até terça. Muito obrigada por sua audiência e desculpe os probleminhas técnicos que sempre acontecem. Isso é um programa ao vivo. Muito obrigada, então, pela participação. Até terça, mais. gente. Educadora. Boa noite. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo almoço, ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento Casa das Torneiras.